Olá, começa agora mais uma edição do Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. É o primeiro quadrimestre de 2024. O nosso convidado hoje é o vereador do PT, Luiz Flávio Dias. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Rodrigo. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Vamos começar esse nosso bate-papo com um assunto que está aí na ordem do dia, que é a situação da dengue, né? Queria saber como é que o senhor tem avaliado a situação que a Prefeitura vem se encontrando, as atividades que a Prefeitura vem promovendo, como é que está sendo isso? Olha, esse é um problema que tem atingido todo o nosso país, não é? Mas aqui em Jacareí está se demonstrando uma preocupação muito grande com o número de pessoas que vieram a óbito em razão de terem contraído a dengue, não é? Eu acho que o prefeito errou bastante, principalmente nas campanhas de prevenção que deveriam estar se iniciando já em novembro do ano passado. Em dezembro, como todos se lembram, ele deu um grande recesso para os funcionários da prefeitura, incluindo as pessoas que cuidam de fazer as campanhas contra a dengue nos bairros, não é? Somado a isso, a política de atendimento a essas pessoas que estão com alguns sintomas também demorou a ser mais estendida nas UBS, não é? Como você se lembra, era só na UPA Dr. Telmo. Depois, com muita insistência de nós vereadores, né, muitas cobranças aqui na Câmara Municipal, transferiu esse atendimento da UPA também para as UBS em Jacareí. Mas o que assusta a gente é que Jacareí é campeã em número de casos de dengue, não é? Se você for aqui no Vale do Paraíba, se você fazer um comparativo, por exemplo, com São José dos Campos e Taubaté, que são cidades que têm uma população maior que a nossa, Jacareí lidera o ranking de óbito, né? Isso é muito ruim para a nossa cidade, porque é uma cidade que tem toda a capacidade para fazer uma política de saúde, de prevenção mais adequada, e a Secretaria de Saúde, coordenada e chefiada pelo prefeito, vem vacilando, não vem criando políticas públicas adequadas para que a gente pudesse enfrentar a dengue de uma forma menos traumática para a população jacareense. Essa falta também de conscientização da população, né, de jogar o lixo, né, a água parada. A Prefeitura também, na sua visão, tem falhado nesse sentido de fazer essas campanhas de conscientização? Sim, as campanhas são fundamentais e importantes, Rodrigo, porque ela conscientiza a população a fazer ali no seu quintal, né, no território de seu domínio, tirar os recipientes que podem acumular água e, portanto, virarem criadouros, né, do mosquito transmissor. Agora, as campanhas são importantes, né, mas eu tenho dito que o exemplo é mais importante ainda. A Prefeitura precisa dar exemplo. Várias áreas aqui que eu fui inspecionar são áreas que têm acúmulo de água, acúmulo de material orgânico, né, de vasilhames, lixo, né, jogado nessas áreas públicas, né, e a prefeitura também não faz a limpeza. Eu acho que enfrentar a dengue tem que ser uma comunhão de esforços entre a prefeitura e entre a população. São importantes as campanhas, mas o exemplo da prefeitura, né, tem que haver, porque senão a população também não se sente aí motivada, né, a fazer o que tem que ser feito. É uma luta que nós vamos vencer, mas depende da população e da prefeitura. Ainda nessa pauta sobre saúde, o seu mandato tem fiscalizado também as UPAs, né, unidades de saúde, e tem feito reclamações recorrentes sobre falta de médicos e atendimento demorado. Queria também que o senhor falasse um pouco sobre esse apanhado que o senhor tem visto aqui no município de Jacareí. Olha, a saúde de Jacareí está um descontrole total, não é? Primeiro que as cirurgias eletivas de 570 no último quadrimestre caíram para menos de 150. Uma redução significativa que prejudicou toda a nossa população que está na fila de cirurgias, não é? Segundo, né, as UBSs, não é? As especialidades, os médicos estão demorando muito no atendimento. As consultas para serem agendadas nas UBSs têm demorado em média 6, 7 meses, não é? As especialidades que são atendidas pelo SIM piorou, né? Se você pegar, por exemplo, o caso de psiquiatria, atendi uma mãe aqui que estava há 1 ano e meio na fila de psiquiatria para o seu filho, que é menor e possui o transtorno do espectro autista, não é? Se você for olhar para a questão dos medicamentos, também está muito ruim, porque vários medicamentos que se encontravam nas UBS foram retirados. O prefeito transferiu essa responsabilidade unicamente para a farmácia popular. E a farmácia popular a gente já sabe, os nossos idosos vão lá, ficam 3, 4 horas esperando para serem atendidos, principalmente
somente no final do mês, né? Que os idosos se deslocam ao centro da cidade, muitos deles para receber o benefício previdenciário, aposentadoria, pensão, já passam na farmácia para retirar o medicamento, mas ficam lá, não é? Aguardando por muito tempo. São políticas bastante equivocadas, que se somam agora à tentativa do prefeito de devolver a Santa Casa sem que o município possua o seu próprio pronto-socorro municipal. Ora, eu sou a favor de devolver a Santa Casa para a Irmandade, mas você precisa ter um aparato público de atendimento de emergência e urgência. Transferir toda a responsabilidade da medicina, de saúde, de emergência e urgência para o particular coloca em risco todo o sistema único de saúde. Então nós estamos aqui na Câmara discutindo muito esse assunto da Santa Casa. É importante que a gente discuta com muita serenidade para que a gente não coloque a vida dos nossos jacareenses em risco, não é? Porque é inadmissível, ao meu juízo, uma cidade que possui orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, 240 mil habitantes, não ter ao menos o seu próprio pronto-socorro municipal. Outras cidades que têm menos população que a gente e também menos orçamento já possuem o seu pronto-socorro, que é o caso de uma cidade bem próxima da gente aqui, como é Caçapava. Portanto, o sistema de saúde em Jacareí está sofrendo muito. Falta de medicamentos, consultas em especialidades extremamente demoradas, consultas em clínico geral demoradas e os exames também. Há uma fila enorme. Então, em resumo, a saúde de Jacareí precisa de muitas mudanças para que a gente consiga atender minimamente a nossa população. Essa falta de organização que o senhor diz seria solucionado, por exemplo, com quais maneiras? Contratação de mais médicos, uma organização melhor na estrutura, como o senhor falou, precisa de um pronto-socorro municipal. Como é que isso se resolveria? Pois é, Rodrigo, a gente já entra num outro assunto que não tem como a gente discutir saúde sem discutir orçamento da cidade, né? Eu acompanhei a última prestação de contas. Jacareí fechou no ano passado por aproximadamente 158 milhões de reais negativos, né? E quando você descontrola o orçamento da cidade, todas as demais políticas públicas elas vão ser atingidas por essa ausência de recursos. É o que está acontecendo em Jacareí. Por que caiu o número de cirurgias? Porque não se tem recurso. Por que o prefeito transferiu para as farmácias populares os medicamentos? Porque ele não está dando conta de comprar os medicamentos. Por que falta médico? Porque falta orçamento. Então, ao meu juízo, nós precisaríamos primeiro fazer uma reestruturação nas finanças públicas da cidade para que a gente pudesse garantir que a saúde tivesse um acréscimo no seu orçamento, né? Do jeito que está, cortes e mais cortes, a questão só vai piorar. Então, discutir a saúde pública sem discutir o orçamento não tem cabimento, porque são questões interligadas, né? Tudo depende do orçamento da prefeitura. E esse desajuste na saúde provém disso, provém de um desequilíbrio que o prefeito causou nas finanças públicas. E agora, no seu último ano, não é? Passou a vida inteira, o mandato inteiro, os 2 mandatos, né, dizendo que não aumentaria nenhum tributo. Agora houve o desespero e mandou um reajuste de quase, alguns casos, 100% da taxa de lixo. Por quê? Porque não fez as correções monetárias nas épocas próprias e agora está sofrendo, né, com uma cidade totalmente desorganizada do seu ponto de vista financeiro e orçamentário. Isso influencia na saúde. Aí, por falar nessa taxa de lixo, deu uma polêmica, né, nas sessões, algumas sessões passadas. Os vereadores propuseram barrar, né, essa cobrança. Tem pessoas que não pagaram porque souberam que foi barrado. Como é que fica essa situação, por exemplo, a pessoa não pagou, depois a prefeitura vai cobrar? Como é que vai ficar essa situação? Só para quem está nos ouvindo, essa é uma excelente pergunta, né? Vamos mostrar aqui como funcionou, né, o reajuste da taxa de lixo. Primeiro, o prefeito sozinho, né, decreto assinado pelo prefeito, ele fez um decreto sem consultar a Câmara, sem submeter à votação dos vereadores, né, esse reajuste. Então foi o prefeito que, por decisão própria, tomou essa atitude de reajustar a taxa de lixo, aumentar em alguns casos até 100% do reajuste. A Câmara
todos os vereadores assinaram aqui um decreto legislativo que tinha a finalidade de barrar esse aumento, né? Todos os vereadores, inclusive aqueles que pertencem à base de apoio ao prefeito Isaías, assinaram esse decreto. Mas o prefeito não acatou esse decreto. Então agora os vereadores, nós estamos estudando uma forma jurídica, né, de que a gente possa barrar esse aumento na justiça, né? Então ainda não há um desfecho final desse caso, mas é uma pena, né, porque agora que a população precisa tanto desse recurso, né, está aí sendo, não é, prejudicada com um aumento aí de quase 100% em muitos casos. E olha que interessante, o prefeito estabeleceu em seu decreto que esse reajuste é desde 2016, né? Ao meu ver, isso não tem cabimento. Por quê? Porque quando o município não cobra, por exemplo, o IPTU no prazo de 5 anos, ele não pode mais cobrar, porque há prescrição, não é? Você que está nos acompanhando é o antigo caducou a dívida, né? 5 anos para trás. Ora, se você não pode cobrar o tributo, que é o principal, muito menos você poderia cobrar os reajustes, que são acessórios, né? Então o prefeito andou mal ao estabelecer um reajuste, um aumento de mais de 150% acima da inflação. Se você pegar a inflação desse período, não chega a 50%. E alguns reajustes em taxa de lixo chegaram a 100%. Portanto, a meu ver, bastante abusivo e ilegal. Aliás, falando nisso, quando o senhor anda pelos bairros de Jacareí e também recebe munícipes no seu gabinete, qual é a maior reclamação que eles têm hoje em dia em relação à cidade? É infraestrutura, é falta de emprego, é segurança, é saúde, o que é? Olha, Rodrigo, tá difícil estabelecer o ranking, porque a nossa cidade está com tantos problemas em variadas áreas que eu acho que tem alguns aí que vão empatar no topo da lista de reclamações dos munícipes, né? Primeiro, sem dúvida alguma, é a saúde, né? Pessoas que me procuram aqui sem ter condições de comprar um medicamento, né? Pessoas que estão há 6 meses na fila de cirurgia, há 1 ano e meio na fila de cirurgia, há 2 anos na fila de cirurgia, consultas que estão demorando aí 1 ano em algumas especialidades. Então, a saúde é um dos temas que mais, né, chegam reclamações. Segundo, né, empatado ali a infraestrutura, não é? O prefeito fez um viaduto, por exemplo, que inicialmente ia custar 1,5 milhão, custou 6 milhões de reais, que não passa caminhões, aonde é uma região aonde é muito frequentada por caminhões pesados. Por quê? Porque ali você tem uma indústria cervejeira e várias outras indústrias que carga e descarga fazem através de caminhões pesados. Então é um viaduto que já nasceu obsoleto, segundo as necessidades da própria cidade e daquela região, não é? Então há muita reclamação desse viaduto. Alguns até intitulam ele como pista de Hot Wheels, né? E por aí vai os apelidos, né, que aquela obra, por ser tão inadequada, sofreu. É muito ruim, não é? Eu não torço contra a minha cidade. Era um momento de o prefeito fazer uma grande obra, da altura do povo de Jacareí, da altura que o nosso desenvolvimento exige. Porque uma obra pública cara nesse sentido, a terceira ponte também, 17 milhões, inicialmente terminou custando 35 milhões de reais, são obras que você tem que projetar para daqui 40, 50, 70 anos, não é? E aquela obra ali do viaduto, ela já nasce não atendendo às peculiaridades do trânsito ali naquela região, ou seja, uma obra que não atende a finalidade para a qual foi pensada, né? Que é desafogar o trânsito ali daquela região. Então a infraestrutura figura no topo. Os serviços, não é, de manutenção também, limpeza em praças públicas, buracos na rua, asfalto, por exemplo, a gente pegar o Parque Califórnia, o Cidade Salvador, o Parque dos Príncipes, o Nova Jacareí, o Nova Esperança, né? São bairros em que o asfalto já não tem como mais fazer tapa-buraco. É preciso um grande programa de asfalto na cidade, no sentido de fazer recapeamento. Porque esses asfaltos são tão antigos que, por conta de você ficar fazendo tapa-buraco,
você inviabiliza agora de continuar essa operação de tapa-buraco. É preciso fazer um recapeamento dos bairros da nossa cidade, porque são asfaltos que já terminaram, na verdade, o tempo de vida útil. Então, só para fechar, olha, saúde, infraestrutura, serviços, uma cidade mal cuidada, são os que figuram no topo. Agora, para complementar, vem aí uma outra reclamação que também é recorrente aqui. Nós estamos em maio, não é isso? Quase entrando em junho. A prefeitura, pasmem, ainda não conseguiu entregar o uniforme escolar, não é? A prefeitura é uma displicência, uma incompetência, né? Que já sabe como funciona uma licitação de uniforme público e passados aí quase 6 meses do ano letivo, ainda não conseguiu entregar. Então a educação também não fica atrás dessas reclamações. Porque já não é a primeira vez que acontece esse atraso de entrega de uniformes, né? Já aconteceu outras vezes. Já aconteceu outras vezes e isso é inadmissível, né? Porque se já teve problemas lá atrás, você precisa sanar esses problemas para que a gente consiga entregar no início do ano letivo esses uniformes. Porque a Secretaria de Educação, no ano anterior, ela já tem as informações de quem serão os alunos, né? Qual a idade, qual o tamanho. Então não tem assim mais nenhuma desculpa esfarrapada por parte da prefeitura que justifique esse atraso na entrega dos uniformes. Ainda sobre educação, um outro assunto também que o senhor tem falado bastante nas sessões é sobre a notícia do Tribunal de Contas que reduziu a nota de educação da rede municipal, que era A em 2016, para C, por conta da qualidade de ensino aqui de Jacareí. Como é que o senhor viu toda essa situação aqui para a cidade? Lamentável e com tristeza, né? Porque, na verdade, a educação ela é fundamental para que a gente possa colocar as nossas crianças, os nossos jovens, num bom caminho, né? O estudo ele é fundamental, né? Para que a gente possa construir uma cidade, uma sociedade mais civilizada, uma sociedade mais desenvolvida. E Jacareí sempre foi orgulho na área da educação. Em 2016, o índice do Tribunal de Contas era nota A. A atual prefeitura conseguiu trazer para C. Isso se compõe de variados elementos, não é? Você mede o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, caiu em relação ao que se tinha no passado, caiu em relação às outras cidades aqui da região. Você mede a qualidade também dos próprios públicos, das escolas. Você sabe que no mês retrasado eu fui até a creche Jacarezinho, não tinha ventilador nas salas de aulas, né? É uma creche, né? Por exemplo, eu fui agora no Esperança, no Ricardina, a escola com várias deformidades em sua parte estrutural. Então a gente recebe, Rodrigo, reclamações de toda a ordem com relação à estrutura da escola, né? Aí um projeto importante como esse do uniforme não entrega. Então todas essas inconsistências e esses erros graves cometidos pela atual gestão da Secretaria Municipal de Educação acabam por reduzir, acabam por derrubar a nota A que era em 2016. Ela influenciou tanto que foi caindo gradativamente, não é? Até chegar a nota C, uma vergonha para o município de Jacareí, porque, como eu disse, o nosso orçamento é robusto, poucas cidades no Brasil têm orçamento acima de R$1 bilhão e Jacareí está inserido nesse seleto rol e não pode se dar ao luxo de ter uma educação com nota C, né? Nós precisamos voltar a fazer política educacional com qualidade para alcançarmos novamente a nota A, que era o orgulho de todos nós. Não é uma nota A conseguida apenas pelo prefeito da época, é também pelo esforço dos nossos professores, dos nossos coordenadores pedagógicos, dos nossos diretores de escola, das serventes na escola. Toda a comunidade escolar que, trabalhando unida, buscou essa nota A junto ao Tribunal de Contas. Agora, a gente conversa com as professoras, com os coordenadores, eles estão muito desanimados por conta dessa política totalmente equivocada da Secretaria de Educação. Tem um assunto, o senhor falou em orçamento, né? O senhor está dentro dessa campanha do Revoga Já, que é sobre o desconto de 14% nos salários de aposentado e pensionista da Previdência Municipal de Jacareí. Somente o senhor votou contra o projeto do prefeito, né, nessa situação. Explica para quem está assistindo, não entende mais ou menos o que se trata, o que é esse Revoga Já e como é que vai ficar isso daqui para frente. Sim, olha, na verdade você que está nos assistindo, incide hoje um desconto de 14%
sobre os aposentados e pensionistas servidores públicos de Jacareí que ganham acima de 3 salários mínimos. Isso não aplica-se ao INSS, ao regime geral de previdência, é sobre o regime próprio. Eu votei contra porque é inadmissível que a pessoa que ganhe 3 salários mínimos, já aposentada, contribuiu com 30, 35 anos, volte a contribuir com a Previdência, porque nenhum benefício ela mais terá. Na verdade, eu equiparo essa contribuição a um verdadeiro confisco dos proventos de aposentadoria dos nossos fiéis, né, e lutadores aposentados no município de Jacareí. O prefeito Isaías encaminhou esse projeto de lei para a Câmara. Eu votei contrário a esse projeto porque eu entendo que a gente precisa preservar a dignidade do idoso, porque a aposentadoria é tão pequena e quando você se aposenta, é nessa idade que você precisa de ter mais acesso a medicamentos, mais consultas públicas, você também pode fazer uma viagem de lazer. O idoso não é só o medicamento e alimentação, não. Você, quando se aposenta, você precisa também se manter ativo. Uma atividade física, pagar uma academia, fazer uma viagem que não deu tempo ou não tinha condições de fazer durante a sua vida de trabalho. Então a aposentadoria, ela tem que propiciar a essas pessoas esses direitos, não é? Não é somente saúde e alimentação, não. Vai mais além, não é? E aí, quando você retira 14% do orçamento desse aposentado, vai prejudicar as outras áreas da vida dele, porque desorganiza o orçamento do idoso. Ele tinha se aposentado, ele não tinha nem perspectiva de voltar a contribuir. Fui contra e essa semana que passou, protocolei um projeto de lei aqui na Câmara Municipal com a assinatura de mais 7 vereadores, né, para que a gente possa revogar essa contribuição de 14% sobre acima de 3 salários mínimos. O que a gente quer é que o aposentado, servidor público, que ganha até o teto do INSS, que hoje é por volta de R$ 7.208, não pague previdência. Receba o seu salário, o seu provento de aposentadoria na íntegra, né? É isso que a gente quer. Porque a gente vai falando em números, né, porcentagens, a pessoa que está assistindo em casa nem sabe. A pessoa que é aposentada, né? Mas vão tirar 14% do... Então é importante a explicação, porque a pessoa pode se informar melhor, inclusive quando for ser votado o projeto aqui, também participar, né? Dar o seu pitaco. Participar, vir aqui fazer uma manifestação, né? Ajudar a gente a aprovar esse projeto. Eu estou muito motivado, né? Eu espero que os vereadores aprovem esse projeto. Alguns vereadores não assinaram. Espero que eles votem favorável no dia, né? Para que a gente possa, então, revogar essa contribuição e só estabelecer a contribuição acima do teto, não é? Ganhar até R$ 7.200 é o mínimo de dignidade que os nossos aposentados possam ter sem sofrer esse desconto. Os salários variam, né? Tem aposentado que é 5, 4, 6, tem gente que ganha mais acima de 7, né? Então, mas a grande faixa é até o teto do INSS, que hoje é R$ 7.208 aproximadamente. Então, convidar você e alertar que só diz respeito aos servidores públicos do município de Jacareí aposentados pelo IPMJ. Você que aposentou pelo INSS não tem essa contribuição. A gente falou sobre orçamento, né? O senhor, durante essa votação do orçamento de 2024, o senhor cobrou algumas ações da prefeitura para aumentar essa receita, né? O senhor falou agora há pouco. Como é que o senhor explica, por exemplo, a gente viu empresas saindo de Jacareí, o prefeito não consegue trazer investimentos para cá, isso também colabora para esse orçamento ser desse jeito que está, e também queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente cresce atraindo empresas para a cidade, né? E grandes empresas. E nos últimos 8 anos, não veio nenhuma grande empresa se instalar em Jacareí. Aí tem um outro fator aí, Rodrigo, que é a ausência de um plano diretor. Porque quando se tem investimentos de um montante bastante alto e significativo, o empresário precisa ter segurança jurídica, né? Ele não pode iniciar um empreendimento e depois se aprova um plano diretor e diz a ele, não, agora não vai poder mais ter empresa nesse local que você instalou. Olha, o plano diretor está parado, né? Voltar agora às audiências públicas, mas o atual prefeito não conseguiu dar conta de aprovar um plano diretor.
E você que está nos assistindo, por que que é fundamental? O plano diretor, ele estabelece as zonas do município, onde que eu posso construir a indústria, onde eu posso ampliar ali com condomínios, onde eu posso fazer prédios. Então ele organiza e dá uma consistência jurídica aos investimentos que chegam na cidade. A primeira questão quando alguém procura a nossa cidade é: cadê o plano diretor? Para que a gente possa orientar os investimentos na cidade. Não tem, né? O nosso plano diretor de 2003, muito defasado, não corresponde à realidade local. Então o prefeito tem uma dificuldade, né, em dialogar mais com os empresários. Uma cidade não é feita só dos trabalhadores, uma cidade é feita dos empresários, dos microempresários, né, dos autônomos, dos trabalhadores. E quando você é prefeito, você não pode representar só uma categoria. Você é prefeito da cidade. E aí o diálogo também com os empresários é fundamental para que você possa atrair empresas. Atraindo empresas, ela recolhe tributos e esses tributos são repartidos com o município. E além disso, um fator muito importante nas empresas, e é o principal, é a geração de empregos. Porque quanto mais jacareenses nós tiver empregados, né, tiver na ativa, mais desenvolvimento nós temos na cidade, porque a pessoa está empregada, igual chegando o Dia das Mães, ela vai no comércio comprar um presente para a mãe, ela vai gastar no comércio, e isso movimenta a economia, né? É uma cadeia, né? Então, se não está empregado, não tem consumo. Se não tem consumo, diminui a venda da empresa. Então, ter essas pessoas empregadas aqui na cidade é fundamental. Esses dias eu fui no lançamento, na entrega de um avião da Embraer, a Companhia Azul. Fui representando lá a nossa cidade. Foi muito bom, né? A Embraer já voltou com o nível de emprego pré-pandemia, né? 19 mil trabalhadores. O que significa isso? Uma empresa em São José, mas que muitos que moram em Jacareí também trabalham na Embraer. E essas pessoas vão gastar aqui, vão prestigiar a economia local. E tem mais uma coisa importante, Rodrigo, que quando a pessoa trabalha na Embraer e tem lá o seu convênio médico, tendo o seu convênio médico, ela não vai usar o sistema de saúde municipal, não é? Então, ajuda também na saúde, não só na economia. Ainda no assunto orçamento, o senhor destinou R$1.400.000, que foi destinado nos últimos 2 anos para entidades sociais, de saúde, assistência social, né, educação e esporte, por meio das emendas impositivas, que é um projeto seu, junto com o vereador Rodrigo Salomão, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também sobre reclamações que o dinheiro não estava sendo distribuído pela prefeitura. Como é que está a situação? Sim, olha, eu tenho orgulho de ter criado esse projeto aqui no Jacareí, né? Os vereadores hoje eles podem destinar às entidades verbas, né? Verbas parlamentares, não é? Então isso é fundamental. Nós, por exemplo, prestigiamos as que cuidam dos idosos, em criança em condição de vulnerabilidade social. A gente também cuida de bairros, né? Que a gente encaminha verbas aí para infraestrutura. Na área da saúde, 50% vai para a área da saúde das nossas verbas. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito aí em parceria com o vereador Rodrigo Salomão, porque tem chegado muitos investimentos a essas entidades que antes eram carentes desses recursos, né? A prefeitura atrasa, mas precisa fazer o pagamento. Como eu falei no início da entrevista aqui, tudo se passa pela organização do orçamento. Quando você tem uma cidade que não está organizada no seu orçamento, nas suas receitas e despesas, acaba por influenciar todas as demais políticas, prejudicando, como é o caso, né, das entidades que têm recebido, mas com atraso, esse repasse das emendas. A gente falou agora há pouco, no meio da entrevista, sobre problemas de serviços gerais da prefeitura, e o senhor encaminhou uma indicação para a prefeitura pedindo realização de manutenção, capina e limpeza no reservatório de águas pluviais da Rua Aliança, na Vila Formosa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Isso é uma reclamação, uma queixa dos moradores ali do entorno, Vila Formosa, né, Jardim das Oliveiras. Ali existe um piscinão bem um pouco antes do centro comunitário. Para que serve um piscinão? Ele serve para conter as águas pluviais, muitas chuvas, como nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul. Muitas chuvas exigem que você tenha ali uma contenção dessas águas para que não cause enchente na parte baixa ali da Rua Aliança, né? Também da Rua Barão, também ali da Rua Minas Gerais. Então contém as águas lá em cima. Só que esse piscinão precisa estar limpo. Não é? Faz mais de 6 meses que eu estou cobrando da prefeitura
porque eu fui visitar lá, tem árvores com 3, 4 metros de altura, né? O piscinão, onde é para se reter as águas, com pneus, né? Entulhos. Então eu cobrei a prefeitura para que você fizesse a limpeza. E de fato foi feito, mas foi feito só nas extremidades. O interior ainda permanece sujo. Eu fui lá novamente, fiz novamente o pedido de informação, porque a prefeitura precisa fazer a remoção desses entulhos para que o piscinão cumpra então com a sua função principal, que é reter as águas e evitar enchentes na parte baixa ali do bairro. E a gente vê uma situação que é recorrente, né? Uma situação repetitiva, porque chega fim do ano, janeiro, aí chove, aí tem aqueles alagamentos, né? Quem mora na Ramiro Cabral, por exemplo, ali naquela entrada, fica alagado ali, e essas obras que estão sendo feitas, mas parece que não ainda está surtindo o efeito esperado, né? Não está, e ali na rua Ramiro Cabral também é um problema bem crônico de Jacareí, nenhuma obra foi feita ali para conter essas cheias, né? Então o prefeito fez alguns investimentos na área de macro drenagem, lá perto do Jardim Luiz, ali próximo também ao Nova Jacareí, mas infelizmente, né, há ainda muitos pontos de alagamentos na nossa cidade. Poderia também lembrar aqui a Rua Minas Gerais, que sempre sofre com os alagamentos, não é? Eu ainda penso que exige mais investimento do poder público para que a gente consiga de vez, né, minimizar e eliminar essas enchentes. Mas tem um outro fator que é muito importante, que a limpeza dos córregos é fundamental para que você possa ajudar no escoamento das águas. O prefeito não faz as obras no tempo adequado e também não está fazendo a limpeza. E aí é um prato cheio para que as enchentes voltem a ocorrer no nosso município ano a ano. Vou falar de um projeto agora do seu mandato, que virou a Lei 6564 de 2003, que permite às pessoas com transtorno do espectro autista permaneçam em qualquer local da cidade com utensílios de uso pessoal e alimentos de consumo próprio. Como é que o senhor teve a ideia de fazer essa lei? Alguns pais chegaram para o senhor e deram essa sugestão? Sim, os pais que têm filhos que têm o transtorno do espectro autista, né, me procuraram. A Angélica, uma grande liderança dessa área, me procurou e a gente fez essa lei para garantir que o autista possa levar a sua própria alimentação na escola, seja pública ou particular. Por quê? Porque ele tem, alguns deles, dieta específica, e aí a merenda não se enquadra nessa dieta. Então era proibido. Hoje é autorizado que essa criança leve a própria refeição dela, assim como nos estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, porque as crianças autistas, algumas delas são apegadas aos seus utensílios, não é? A colher, o garfo, um prato. Então é muito comum que essas crianças, se não estiverem com esses utensílios, não conseguem comer. Cor específica. Cor específica. Então a gente autorizou por meio dessa lei que essas crianças possam sim sentar em qualquer restaurante da cidade ou qualquer escola, seja pública ou particular, com os seus utensílios para fazer a sua alimentação adequada. É uma lei que já está em vigor na cidade. Já está em vigor na cidade. Exigir, né? E se o comerciante não atender, pode sofrer as penalidades da lei. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, é o 7º ano do seu mandato, o 8º ano, né? Do seu mandato aqui na Câmara de Jacareí. O senhor foi eleito em 2016 a primeira vez, reeleito em 2020. Como é que o senhor está vendo todo esse panorama da cidade, a sua relação com o prefeito, que a gente falou tanto do prefeito aqui? Como é que tem sido a sua relação com o prefeito? Que, curiosamente, o senhor entrou exatamente na Câmara quando a prefeitura do PT saiu depois de 4 mandatos seguidos, né? O senhor foi só vereador de oposição. Como é que tem sido essa sua relação com o prefeito? Olha, assim, eu costumo dizer que eu sou um vereador que faz uma oposição, não uma oposição sangrenta, né, de quanto pior melhor, mas o trabalho que a gente faz aqui na Câmara Municipal é uma oposição de críticas fundamentadas visando o melhor para a cidade, não é? Então, por variadas vezes, alguns projetos que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal, eu votei favorável, outros eu fiz emendas para melhorar o projeto e outros barrei. Vou aqui resgatar. O prefeito, no seu primeiro mandato, ele tentou aumentar a idade do idoso andar de ônibus, ou seja, ele queria voltar a ser 65 anos, não é? E eu fiz uma emenda que, inclusive, consegui parte de vereadores que dão sustentação ao prefeito para que assinasse essa emenda e a gente barrasse essa tentativa do prefeito de aumentar a idade da gratuidade do ônibus aos nossos idosos, não é? Então é um tipo de
projeto que, quando não vai ao encontro, né, das necessidades, do interesse público, né, eu vou sempre ter um posicionamento de ser firme, debatendo e votando muitas vezes contrário. Então, o que me traz nessa casa é o compromisso com a população de Jacareí, não é? E sendo assim, eu tenho que ser muito ponderado, né, ter muito discernimento para entender que há projetos encaminhados pelo prefeito que foram bons para a cidade. Aliás, é um pouco difícil, né? E há projetos que foram ruins para a cidade. E contra os projetos que foram ruins, eu me insurgi, né? Porque eu acho que o vereador, ele sendo de oposição, ele tem esse papel de fazer o contraponto. Até porque há vereadores, né, que são da base de prefeito, denominados como situação, que não cumprem o papel que é estabelecido na Constituição. O vereador, ele é autônomo, não é? Ele não pode ser despachante do prefeito, não é? Não é porque eu pertenço ao partido do prefeito que eu sempre vou votar a favor, né, dos projetos. E de outra forma também é verdadeiro. Se eu sou de partido diverso ao prefeito, não é sempre que eu vou ser contrário aos projetos. Então é preciso encontrar um discernimento, um equilíbrio. Esse projeto atende ou não às necessidades do município? Se atender, terá assim o meu voto favorável. Se for um projeto que atenta contra os interesses da população, aí evidentemente eu serei contrário. Tá certo, quero agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigado por ter vindo participar dessa entrevista. Eu que agradeço, não é? Deixar o nosso mandato aqui à disposição, né? A gente atende muitas pessoas aqui na Câmara Municipal, visito muitos bairros, mas deixar o nosso contato, né? 3955-2249, telefone fixo, e o WhatsApp 99773-0296. E agradecer a TV Câmara, agradecer você, Rodrigo, pela entrevista, que é um momento sempre importante da gente poder levar as ações do nosso mandato a toda a população de Jacareí. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Boa. Muito bom. Ah.